São Paulo muito perto de acertar a contratação em definitivo de mais um jogador. Vamos comentar aí sobre isso, vamos falar também sobre renovação de contrato aí no São Paulo, vamos falar também sobre o Lucas, tem notícias sobre ele e várias outras notícias do nosso querido Tricolor Paulista, belezinha, rapaziada? Vamos embora para as notícias do São Paulo e vamos começar o vídeo aí falando sobre o Enzo Dias, tá? O Enzo Dias tá emprestado aí, né, cara, ao São Paulo pelo River Plate e ele tá perto aí de bater as metas que vão obrigar o São Paulo a comprar ele de forma definitiva. Aí, matéria do UOL. Na temporada, o Enzo Dias vem desbancando o Wendel pela titularidade no setor. O argentino foi titular no dobro de jogos, 16 contra 8 do brasileiro, tá? Então o Wendel jogou 8 jogos como titular e o Enzo jogou 16. Começando entre os titulares aí. Óbvio que o Wendel chegou depois, né? Tem que ter essa noção aí também. Emprestado pelo River Plate até o fim do ano, Enzo Dias está cada vez mais próximo de ativar sua cláusula e ficar no São Paulo de forma definitiva. O argentino tem um valor fixo de compra de 2 milhões de dólares, né? Que se for converter aí, dá 11 milhões e 300 mil reais por 60% dos seus direitos econômicos. O contrato prevê obrigatoriedade de compra caso o Enzo jogue pelo menos 45 minutos de pelo menos 50% das partidas do São Paulo no ano, tá? Então ele tem que jogar aí 45 minutos de pelo menos 50% dos jogos do São Paulo no ano. Tá? Ele tem que jogar metade dos jogos do São Paulo no ano por pelo menos 45 minutos aí. Atualmente, ele cumpriu a minutagem em 17 dos 27 jogos do São Paulo na temporada, tá? Então, esses requisitos aí que tem que ter pro São Paulo comprar ele de forma definitiva, ele já cumpriu, cara, em 17 dos 27 que teve na temporada, tá? Então ele jogou mais da metade dos jogos e, cara, assim, ele é titular do São Paulo hoje, o Wendel acabou de chegar, não tá legal, né? Não tá jogando aquilo que se esperava dele ainda. Então, cara, assim, a gente sabe que o Enzo é titular hoje de forma indiscutível da lateral do São Paulo. E, cara, ele é titular em quase todos os jogos. Ele não vai jogar todos, porque ninguém joga todos os jogos, né, cara? Não dá pra um jogador jogar todos os jogos aí no ano, porque não aguenta, não tem como, senão vai estourar o cara. Mas ele é titular do São Paulo, ele vai bater essa meta aí, cara. Entendeu? Ele vai jogar aí pelo menos 50% dos jogos do São Paulo na temporada. E tá cada vez mais perto aí, né, de bater essa meta aí. E o São Paulo, né, cara? O São Paulo não. Se ele bater essas metas, já ativa automaticamente a cláusula e o São Paulo é obrigado aí a comprar ele. Tá bom, rapaziada? Bom, falando aí sobre comprar, né? Vamos falar aí sobre o mercado da bola. Segundo Alexander Vieira, o São Paulo ainda busca um atacante no mercado. O clube quer um atacante polivalente, que jogue como um ponta, mas também que possa jogar como um centroavante. Tudo isso dentro da realidade financeira do São Paulo, que dificulta muito a contratação de um jogador. Cara, a realidade que a gente fala nos mesmos moldes que o São Paulo trouxe jogadores na janela do começo do ano e também na janela do meio do ano passado. Vocês vão lembrar que o São Paulo trouxe o Santilongo e o Jamal Lewis, né, por empréstimo. Esse ano também só chegou jogador por empréstimo, como foi o caso do Enzo Dias, que a gente acabou de falar sobre ele. E também jogadores estavam livres no mercado. Né, teve o caso do Oscar, o Wendel foi a São Paulo, né, liberou lá o Moreira, né, o William Gomes para trazer o Wendel, então não teve nenhum jogador que o São Paulo foi lá e comprou os direitos econômicos aí do jogador, e nessa janela agora que vai abrir no meio do ano, também não vai comprar. O São Paulo vai tentar trazer alguém livre ou por empréstimo, né, trazendo alguém livre, se acerta o salário e paga as luvas, não precisa pagar para nenhum time, ou alguém por empréstimo aí. São Paulo que é um ponta, tá, que possa também jogar como centroavante. Aí, né? Um cara polivalente. Vamos ver se o São Paulo vai conseguir isso aí ou não, né? Já foi especulado aí o Carlos Vinícius do Fulham, vai ficar livre no mercado, então tá nas condições aí que o São Paulo pode trazer. Foi citado também aí, né? Foi informação que o blog do São Paulo trouxe, que o Brenner também, cria de Cotia, jogou no São Paulo, também é um nome ali que pode ser interessante pro São Paulo, já que ele tá embaixo lá na Udinese, pode ser que o São Paulo consiga um empréstimo, né? Então os jogadores aí, cara, que é assim que o São Paulo vai conseguir trazer. Né? Não vai ser de outra forma, não. Vai ser nesses moldes aí que o São Paulo vai tentar se reforçar aí na janela do meio do ano. Belezinha? Mais um talento formado em Cotia dá um passo importante na carreira. O jovem Giovani, mais conhecido como Cuiabano,
assinou o seu primeiro contrato profissional com o São Paulo Futebol Clube. O lateral esquerdo chegou ao São Paulo no fim de 2022 e atualmente integra o elenco sub-17. Desde então, vem se destacando muito nas competições de base, com atuações sólidas e liderança dentro de campo, sendo apontado como uma das maiores promessas da sua geração. Tá? Ele tem o Cuiabano, lateral do São Paulo, aí fez seu primeiro contrato profissional com o Tricolor. Tá? Ele é considerado uma das maiores promessas, das maiores joias que tem aí nas categorias de base do São Paulo. Ele tá no sub-17 aí atualmente. Ele veio pro São Paulo em 2022. Antes dele vir pro São Paulo, o Cuiabano teve passagens por dois times grandes, que foi o Fluminense e também o Grêmio. A trajetória consistente o levou a ser convocado para a seleção brasileira sub-17 no início deste ano para disputar amistosos, tá? Então tá aí o primeiro contrato profissional do Cuiabano. Eu já escutei o nome dele por aí nas redes sociais, né? Que vem se destacando nas categorias de base aí do São Paulo. Tem muitas páginas que cobrem aí a base do São Paulo, então o jogador já tá fazendo barulho, que já tem muita expectativa em cima dele. É aí, tá? Lateral, Cuiabano assinou o primeiro contrato profissional com o São Paulo, né? Que consiga aí entregar tudo que a torcida se espera dele, aí, porque realmente é um grande talento aí que o São Paulo tem em Cotia, já vem, né? Não vem destacando só no São Paulo, como também na seleção, né? Que já foi convocado também pro Sub-17 da seleção brasileira, tá bom? Falando em contrato, rapaz, vamos falar sobre o Lucas Ferreira, que ontem o São Paulo anunciou de forma oficial aí a renovação de contrato do Lucas Ferreira. Excelente notícia, né, cara? Que a gente tava esperando já isso aí, porque a multa dele é baixa, tinha time já de olho, então o São Paulo renovou e agora não tem mais risco, pelo menos, dele sair para outro clube aí do Brasil pelo valor da multa. Isso aí não tem mais nenhum risco aí de correr não, tá? São Paulo postou o vídeo lá dele assinando o contrato e ele falou o seguinte, abre aspas: estou muito feliz por renovar o meu contrato com São Paulo. Meu objetivo é conquistar muitos títulos com essa camisa. E se Deus quiser, ainda esse ano, fecha aspas aí, para o nosso cria Lucas Ferreira, de contrato renovado até 2029, tá bom? O André Hernan trouxe aqui alguns pontos sobre essa renovação de contrato. Olha aí. O São Paulo estava otimista na proposta enviada. O jogador havia deixado claro que tinha muita gratidão pelo São Paulo e que não queria sair. O acordo foi assinado hoje à tarde, no caso ontem, né, que ele trouxe informação ontem quando o São Paulo anunciou aí de forma oficial. Então o São Paulo chegou a acordo de renovação com ele ontem, e ontem mesmo, no mesmo dia, o São Paulo já anunciou de forma oficial. Isso aqui é muito interessante, ó. O jogador havia deixado muito claro que tinha muita gratidão pelo São Paulo e não queria sair. Isso é sempre muito legal, né, cara? Porque o jogador, né, muitas das vezes é o empresário que causa isso, né, cara? Que às vezes, porra, pede salário, né, luvas aí astronômicas aí pro clube, que o clube não tem como arcar. Às vezes quer pegar o jogador, quer pegar o moleque e levar para outro time só porque o outro time tá oferecendo mais grana, sendo que não é nem o melhor para a carreira do jogador ir prestar o time. E isso acontece muito, né, pô? A gente pode citar aqui vários exemplos no São Paulo nos últimos anos, de jogadores de Cotia que estavam com o contrato acabando e que os empresários preferiram levar ele para outros times do que renovar o contrato com o São Paulo. A maioria deles deu errado, vocês podem procurar, né? Porque, infelizmente, cara, tem muito empresário aí, uma parte deles, eu não estou generalizando, que, irmão, onde paga mais o cara vai levar o jogador dele. Não quer saber se é o melhor para a carreira dele, entendeu? Plano de carreira, não tem nada disso. Muitos, irmão, quer saber onde tá pagando mais, vou levar para onde tá pagando mais. Não são todos assim, mas uma boa parte são. A gente está cansado de ver isso no São Paulo nos últimos anos. Muitos e muitos jogadores deixaram o São Paulo aí com o contrato aí acabando, né, e por algum motivo não quiseram renovar. Aí, porque a gente sabe por que muitos não renovam, né? A gente sabe muito bem. Aí, bom, rapaziada, vamos mudar de assunto agora e vamos falar aí sobre o Lucas, tá? Porque o Lucas, cara, notícia, como eu falei pra vocês ontem, uma notícia completamente inesperada. Ele que tinha voltado, já tinha 2 jogos, né? Ele foi pro jogo contra o Fortaleza, entrou no segundo tempo. Entrou no segundo tempo também contra o Aliança Lima na Libertadores. E contra o Palmeiras, o São Paulo poupou ele, porque era um grama sintética, ele vinha de lesão, então o São Paulo preferiu poupar aí o Lucas desse jogo. E ontem simplesmente saiu a informação de que o Lucas voltou a sentir dores no joelho e que estava fora do jogo de hoje contra o Libertad pela Libertadores, tá? Segundo o André Hernan, não é algo muito grave que preocupa.
O Lucas sentiu um pouco de dor na região do joelho recuperado após o jogo contra o Aliança Lima. No fim de semana e no início desta semana, o Camisa 7 treinou normalmente e ia para o jogo desta quarta-feira. Ontem, no caso, né, terça-feira, ele fez um movimento no treino e voltou a sentir dores. Mas não é algo que preocupa, então menos mal, né? Menos mal aí que é algo que não preocupa, porque realmente foi muito estranho, entendeu? Isso aqui é um ponto muito importante, ó. No fim de semana e no início desta semana, o Camisa 7 treinou normalmente e ia para o jogo. Aí no treino de ontem, terça, ele fez um movimento no treino que causou dores aí e o que tirou ele do jogo desta quarta-feira contra o Libertad, né? Enfim, era meio estranho porque ele estava treinando realmente depois do jogo contra o Palmeiras, né? Tinha expectativa que ele jogasse antes, até informação que ele devia começar o jogo como titular hoje e nem teve um movimento no treino ontem e tá fora. Pelo menos, né, segundo o André Hernan, não é algo muito grave, não é o que preocupa aí, né? Vamos torcer para que não tenha sido nenhum tipo de lesão, que só foi uma dor ali mesmo e que passe isso aí rápido, porque tá todo mundo muito feliz com a volta dele, porque ele é um dos principais do time, se não for o principal, né? Para muitos ele é o melhor jogador do São Paulo. E, cara, ele faz uma falta gigantesca, tá? Tipo, ele é um dos jogadores aí, ele e o Oscar são os dois jogadores mais diferentes, mais especiais tecnicamente que a gente tem, e esses caras fazem muita falta, né? Fazem muita falta aí, então é torcer para que não tenha sido nada grave, como informou aí o André Hernan. Belezinha, rapaziada? Bom, vamos mudar de assunto agora, rapaziada. Vamos falar aí sobre contratação em definitivo. Tá aí, ó. Segundo o Alexander Vieira, o Juan Tressoldi fica no São Paulo. Já existe um aceite por parte do Sassuolo para um novo empréstimo com obrigação de compra, tá? Então, segundo o Alexander Vieira, o São Paulo aí fez a proposta aí para estender o empréstimo do Juan Tressoldi e depois comprar ele de forma obrigatória. O Sassuolo aceitou, tá, essa proposta de São Paulo, como informou o Alexander Vieira. A gente já tinha comentado sobre isso em relação ao Marcos Antônio, né, que o São Paulo aí queria estender o empréstimo com o Marcos Antônio até o final do ano e em 2026 começar a pagar, né, aí o valor dele de 20 e poucos milhões, né, cara, que o São Paulo vai ficar com ele de forma definitiva. E os mesmos moldes do Marcos Antônio era a mesma coisa com o Juan Tressoldi, estendeu o empréstimo e comprar depois. Exatamente a mesma coisa, e segundo o Alexander Vieira foi aceito aí essa proposta, então vamos aí comprar o Marcos Antônio e também o Juan Tressoldi. Não agora, né, porque vai estender o empréstimo, então tá aí muito perto então do São Paulo de acertar aí, cara, essa negociação com a Sassuolo aí, com o Sassuolo no caso, né, pelo Juan Tressoldi, né? Enfim, são dois jogadores caros, né, cara? Eu acho que o São Paulo fez muito certo em relação ao Marcos Antônio, porque o Marcos Antônio é muito importante pro time do São Paulo hoje, tá vendo aí a melhor fase dele pelo São Paulo, virou titular aí do time, né? O Paulo Messi se machucou, depois o Luiz Gustavo se machucou, e ele tomou conta da posição do São Paulo, vem jogando muito bem aí o Marcos Antônio. O Juan Tressoldi, cara, eu sempre falei pra vocês que eu acho ele bom zagueiro, entendeu? Eu gosto dele, acho ele bom jogador. A questão que fica ele é muito caro por um reserva que ele é. Ah, Gabriel, mas ele vem jogando como titular porque o Arboleda acabou de voltar. A gente sabe que titular do São Paulo no linha de 4 é o Alan Franco e o Arboleda. E quando tem um linha de 3 zagueiros, joga Arboleda, Alan Franco e Ferrarese. Ele é um reserva, né? Tem jogo que ele joga aqui, que ele joga ali, porque é normal. Todo mundo ganha oportunidade de como titular, mas ele é um reserva do time de fato, entendeu? Pode ser que daqui a pouco ele vire titular, o melhor zagueiro do time pode. Tudo pode acontecer, até porque ele é bom, né? Mas hoje ele é um reserva do São Paulo e ele é muito caro. É 20 e poucos milhões, quase 30 aí o valor aí de compra do Juan Tressoldi. E como o Alexander trouxe aqui, o São Paulo vai estender o empréstimo e comprar depois, após o fim do empréstimo, né? Então, São Paulo vai gastar uma nota aí não só com o Marcos Antônio, mas também com o Juan Tressoldi, né? Ele que fez um ótimo jogo aí contra o Aliança Lima, jogou muito bem contra o Palmeiras no último jogo, né, cara? Então, a gente tem que elogiar ele porque ele tá bem, né? Ele é bom jogador, tem muita crítica aí pra ele. Tem uma parte da torcida do São Paulo que eu sinto que critica mais ele, não é nem pelo jogador que ele é, ou pelo que ele entrega, mas também porque sempre teve essa questão que o São Paulo queria comprar ele, né? E, pô, vai comprar um reserva por esse valor, né? O São Paulo tá com dificuldade financeira, vai comprar um cara por esse valor, você não quer ele reserva. Sempre teve aí, né, uma crítica mais pelo valor de compra dele do que pelo que ele entrega, porque ele é bom zagueiro, entendeu? Ele mais joga bem do que mal, entendeu, cara?
Ele naquele zagueiro que tu fala, nossa senhora, o Juan Tressalde entrou, agora ferrou tudo. Não é assim, né? Ele é bom jogador, aí eu gosto dele, vai ficar no São Paulo, aí vai ser comprado de forma definitiva. O que eu fico feliz, né, é que ele e o Marcos Antônio são dois bons jogadores e que são jovens, né? Isso é um ponto importante mesmo. Você pode ter muito jogador com mais de 30 anos e os dois jogadores são jovens, e é isso que o São Paulo precisa fazer. Tem que trazer jogadores jovens, cara, rejuvenescer. Só pode ter muito e muito jogador com mais de 30 anos. E tem que trazer jogadores mais jovens aí, e tanto o Marcos Antônio quanto o Juan são jogadores aí, né, que tem 23, 24 anos aí. Bom, olha aí, rapaziada. O acesso ao Morumbi vai mudar. A partir do jogo contra o Mirassol no dia 24 de maio, pelo Brasileirão, o reconhecimento facial vai ser obrigatório para a entrada em todos os setores do estádio. A medida segue a Lei Geral do Esporte, que exige o sistema em arenas com capacidade acima de 20 mil pessoas, válida para todos os jogos de todas as competições. Mesmo que você não vá ao jogo contra o Mirassol, já pode realizar seu cadastro na plataforma, né, que o São Paulo colocou lá o link da plataforma nos stories do Instagram, tá? Então você pode ir lá e cadastrar, né? Isso é obrigatório. Já tinha alguns times no Brasil que tinham já essa biometria facial, já tinha alguns times no Brasil que faziam já isso, né, em alguns estádios. Só que agora, né, cara, a Lei Geral do Esporte exige que todos os estádios aí, né, com capacidade de 20 mil pessoas para cima, tem que ter a biometria facial, tá? É obrigatório agora, e a partir do dia 24 já vai estar funcionando isso aí no estádio do Morumbi, tá? Isso é válido para todos os jogos de todas as competições, agora é obrigatório, tá? E o São Paulo anunciou de forma oficial e tem o link para cadastro nos stories que o São Paulo postou no Instagram, belezinha, meu parceiro? Se você que é novo no canal, caso não for inscrito, se inscreve, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.